Vamos lá, Felipe. Acho que foi o Rodolfo Borges. Ele falou assim, né? Que é uma coisa, inclusive, que eu aprendi também. Né? Eu não lembro onde eu li. Sabe que tem certas informações que a gente não lembra de onde tirou, mas a gente sabe. Essa é uma, de que a ditadura empresarial militar foi a grande promotora da pornochanchada e ela promoveu a pornochanchada para apagar o cinema novo, né? Então, assim, foi a pornochanchada apareceu como antagonista ali do cinema novo para despolitizar o cinema. E aí, vamos lá. É isso mesmo? É verdade? Qual é a origem da pornochanchada? Aliás, o que é uma pornochanchada? Porque semana retrasada eu estava reassistindo com minha companheira aquela série, né, do Netflix, Sense8, né? Sim. E aquilo ali é, como diria o reacionário Alborguete, é só trepação, né? Todo episódio do seriado tem alguém pelado, tem uma cena de sexo. Eu até ficava comentando com Mirella que a galera forçava uma cena de peitinho desnecessário, né? A câmera poderia muito bem só ficar um pouquinho acima, mas tinha que ter um peitinho toda a série, todo o episódio. Então, assim, ninguém chama aquilo de pornô chanchada, embora seja um conteúdo audiovisual permeado pelo sexo, por imagens, por cenas de sexo, durante toda a construção narrativa. Inclusive, a cena final é um pênis de borracha ali usado, meio molhado, ele dá um close, assim, né? Aquilo não é pornô chanchada. Então, assim, além de como surgiu a pornô chanchada, o que é pornô chanchada, assim? É só ter putaria que é pornô chanchada? Então, as chanchadas foram a comédia brasileira ali da década de 50, que vão se estender ao longo da história. A comédia brasileira, ela sempre foi muito reconhecida em território nacional, até o que a gente chama hoje de globochanchadas, né? Que são os filmes da Ingrid Guimarães, do Paulo Gustavo, enfim, que foram muito... que são, desde sempre na história do cinema, promotores de construção de público no cinema brasileiro. Muito também pela formação de monopólio da Globo Filmes no Brasil e tudo mais. Mas as chanchadas são as comédias brasileiras. E ali na década de 70 surge esse viés novo aí, que são as pornochanchadas. Mas o nome pornochanchada, Jones, ele vem justamente dos cinemanovistas. Então, os cinemanovistas viam surgindo uma nova prática de cinema que era realizada muito no bairro da Luz, ali em São Paulo, no que a gente chama de Boca do Lixo, da época, que era um modelo de produção privado, mas muito marginalizado dentro daquele lugar, onde no mesmo lugar acontecia prostituição, cafetenagem, tudo isso no mesmo lugar e produção cinematográfica. Numa produção de escala industrial, inclusive para fugir da censura. Então veja só, algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui, porque a coisa é muito mais complexa do que dizer que a pornochanchada surgiu para apagar o cinema novo porque os militares fizeram para fazer isso. Né? É muito mais complexo e a gente vai percorrer aqui. Então, ali na Boca do Lixo, era mais ou menos assim. O roteirista chegava na mesa do produtor com o roteiro. Na semana seguinte, o filme estava sendo rodado. Na semana seguinte, na pós-produção, para na seguinte já estar na exibição. E assim, direto. Um filme atrás do outro. Porque assim, dificultava o processo de censura. Então, muito filme nem passava pelo processo de censura justamente por essa velocidade da produção. Velocidade que ele entrava em cartaz e saía de cartaz para entrar um outro já na semana seguinte. Em cinemas alternativos. Eu cheguei até a falar lá no Revolu Show com vocês, né? Que o Brasil só superou o número de salas da década de 70 em 2016. O Brasil tinha, na década de 70, mais salas do que a gente tinha no início do século XXI, do Brasil inteiro. Eu até brinquei com a galera lá, né, que na década de 70 a gente estava cantando 90 milhões em ação para frente do Brasil sobre a seleção. 90 milhões de habitantes. A gente está falando do século XXI de 200 milhões de habitantes, um país mais concentrado nas cidades, onde o rural era menos urbanizado do que hoje, e ainda assim nós estávamos discutindo uma demanda por cinema maior naquele contexto, que havia cinema de rua, espalhado, onde esses filmes da pornochanchada muitas vezes passavam. Agora, sobre essas questões do cinema novo e a pornochanchada aí. Primeiro, ali na década de 60 surge o cinema novo, e o cinema novo surge quase como uma estética oficial brasileira nesse contexto, pelo menos no que tange ao debate acadêmico sobre a pornochanchada. A pornochanchada ela ganha espaço nesses dois âmbitos, no âmbito crítico e no âmbito acadêmico. E ganhando esses dois espaços, no âmbito crítico e acadêmico, ela ganha um espaço na história. Talvez o movimento mais reconhecido da história do nosso cinema, muito em razão disso. O que fez com que movimentos como a própria pornochanchada e o cinema marginal fossem menos lembrados do que o cinema novo nesse sentido, mas não menos importantes. E sendo uma estética oficial, tanto pela crítica quanto pela academia,
os próprios cinemanovistas atacavam as práticas que não eram cinemanovistas. Inclusive a pornochanchada. Pornochanchada é essa que só recebeu esse nome pelos cinemanovistas. Então, o nome pornochanchada surge dos cinemanovistas de maneira a difamar esse movimento. A galera que fazia pornochanchada só assumiu o nome pra si. Então dá, é pornochanchada? Somos pornochanchada. E assim surgiu a pornochanchada. Mas o que seria a pornochanchada? Seriam, portanto, essas comédias com teor erótico. Só que a gente pode colocar nesse bolo aí o cinema erótico brasileiro como um todo, porque não haviam somente comédias de teor erótico nesse contexto. A gente tinha os filmes do Jean Garret, que, enfim, são filmes mais dramáticos, pesados e tudo mais, com filmes como Mulher, Mulher, um filme maravilhoso que é... Como é o nome? Pô, agora fugiu o nome do outro filme do Jean Garret, que é maravilhoso. Mas os filmes do Walter Hugo Cury, Noite Vazia, Palácio dos Anjos, que são filmes mais densos, mais pesados, mas de teor erótico bastante interessante e tudo mais. Então, a pornochanchada é esse contexto aí, do cinema erótico brasileiro da década de 70, mas que foi muito difamado pelas práticas cinemanovistas e, posteriormente, pelas estrangeiras, quando a gente chega na introdução do neoliberalismo na década de 80. Mas, Felipe, mas o debate que a pornochanchada teria prejudicado a qualidade do cinema brasileiro, que, tipo, a qualidade do cinema brasileiro caiu por causa de uma suposta hegemonia da pornochanchada. Isso faz algum sentido pra tu? Cara, mas que hegemonia seria essa? Porque a pornochanchada, de fato, ela tinha público, mas o público dela era desconcentrado, digamos assim, porque ela era essa escala produtiva que a gente estava falando, né, de produzir uma coisa aqui, lançar outra. Então tinha muito público para os filmes, mas eles nunca atingiam as principais bilheterias do país, a não ser quando o próprio Estado financiava esses filmes. Então, quando os filmes eram da boca do lixo, eles conquistavam muito público, mas ele nunca estava ali nas maiores bilheterias de todos os tempos do Brasil. Tinha muito público, mas nunca estava lá. Mas se a gente pegar filmes como A Dama do Lotação, A Dona Flor e Seus Dois Maridos, que são filmes de teor erótico brasileiro, que podem ser chamados de pornochanchados nesse contexto também, são filmes que foram financiados pela Embrafilme, por exemplo, que era a empresa de fomento ao cinema brasileiro naquele contexto histórico na ditadura militar. E aí, acho que foi o Rodolfo, né, que perguntou sobre essa questão, e é justamente por isso, porque é muito mais complexa do que parece. Porque a Embrafilme, que era uma empresa brasileira de financiamento direto ao cinema brasileiro naquele contexto, portanto, quando a gente está falando de financiamento direto, é dizer que é diferente da lei do audiovisual e da lei Rouanet atualmente, que precisa passar pela empresa, que vai deduzir dos impostos e tudo mais, e portanto vai se utilizar desse dinheiro como propaganda, enfim. Financiamento direto é porque sai do Estado diretamente para o investimento ao cinema brasileiro. A Embrafilme funcionava dessa forma. E a Embrafilme, ela era muito mais complexa do que parece, porque quando a gente estuda a história da escola, né, a gente tem a ideia que a censura, ela funcionava... o censor, ele censurava esses filmes e não censurava esses. E é mais complexo do que isso, porque o cinema novo, por exemplo, foi financiado pela Embrafilme e, portanto, pela ditadura militar, sabe? O cinema novo, que teoricamente é esse cinema de contracultura, de embate e tudo mais, foi financiado pela ditadura militar. Por quê? Porque a ditadura militar compreendia que esses filmes do cinema novo eram aqueles que eram exportáveis. Não eram as pornochanchadas as exportáveis. Era um cinema novo. E para levar o cinema do Brasil para o mundo, era o cinema novo que ia, sabe? Então, o cinema novo se beneficiou também da da Embrafilme, e portanto da ditadura militar. É mais complexo do que parece a parada, sabe? Ao mesmo tempo que a Embrafilme também financiou filmes de teor erótico brasileiro, como A Dona Flor e Seus Dois Maridos, A Dama do Lotação, os filmes do Walter Hugo Cury, alguns desses filmes do chamado cinema erótico brasileiro. Então, é mais complexo do que dizer que o pornochanchada apagou o cinema novo, porque o cinema novo também... Inclusive, teve diretores da Embrafilme que fizeram parte do cinema novo.